E o Flamengo ontem não conseguiu vencer o Cruzeiro no Maracanã. Aí eu sei que vai ter muita gente tentando suavizar nas críticas, né? Ah, mas é o Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro tá brigando pela liderança também. Ah, o Cruzeiro tem um time forte. Não é qualquer adversário. Tem que respeitar o adversário. Claro que tem que respeitar o adversário. Claro que o adversário de ontem era dificílimo para o Flamengo. Agora, o Flamengo está caindo de rendimento. E isso tem que ser falado. Dos últimos 3 jogos do Flamengo em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez 3 pontos. Não pode. Um time que está lutando pelo título brasileiro, um time que está ali brigando, né, por essa taça, depois de muito tempo. Porque o Flamengo há um tempinho não disputava mais o Campeonato Brasileiro como vem disputando esse ano. Aí 3 pontos, gente. 3 pontos em 3 jogos. Isso não tem defesa. Então, quem tenta suavizar as críticas pelo jogo contra o Cruzeiro, eu acho que tem que criticar, pô. Como tem que elogiar? Quando eu elogio muito, quando tem que ser elogiado, tem que ser criticado. Flamengo empatou com o Grêmio no Maracanã. Tudo bem, aquele pênalti escandaloso, inventado pela arbitragem, mas empatou com o Grêmio no Maracanã. Flamengo empatou com o Vasco no Maracanã, não fazendo uma boa partida. E agora o Flamengo empata com o Cruzeiro no Maracanã, também não fazendo uma grande partida. Não foi um bom jogo do Flamengo. Foi um jogo fraco do Flamengo. Flamengo não jogou bem. Flamengo não foi melhor que o Cruzeiro. Então, tem que se ligar um alerta dentro do clube. Por que que o Flamengo caiu de rendimento? Por que que o Flamengo não está jogando o que ele vinha jogando, chegando no momento mais importante da temporada? Isso que é importante a gente deixar claro. O momento que interessa é agora, meu amigo. É agora que vai ser briga por título, é agora que vai ver se vai chegar na final da Libertadores, se vai se manter na frente do Palmeiras, porque o Palmeiras vem crescendo. O Palmeiras com Flaco Lopes e Vitor Roque, meu amigo, tá crescendo muito, tá jogando bem, tem atropelado os adversários já no primeiro tempo. Então, a fase do Palmeiras é melhor que a do Flamengo e o Flamengo vem caindo sim de rendimento. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Olha, eu entendo assim, todos os times, e nós temos 2 concorrendo, eu vou colocar o Cruzeiro sim, pela atuação de ontem, mas nós temos, na verdade, Palmeiras e Flamengo, no meu modo de entender, brigando pelo título, mas, de novo, respeitando muito o Cruzeiro, que pode, né, dar uma arrancada, onde mostrou competência, mostrou força. E eles vão oscilar, o próprio Cruzeiro, se a gente colocar nesse formato, eles vão oscilar, é normal que isso aconteça. Competições longas, competições simultâneas, o lado emocional pesa demais. O Flamengo teve ameaçado de sair da Libertadores, e aí você leva o emocional lá para cima. Há um grau de exigência muito forte e aí você oscila. Até outro dia era o Palmeiras que não estava legal, o Palmeiras estava sendo muito cobrado, o Palmeiras não estava andando bem, o Palmeiras perdeu na Bahia, teve todo aquele chororô do Abel e tal, mas na verdade o Palmeiras não jogou nada. O time do Bahia foi melhor, mereceu ganhar o jogo. Aí o próprio Bahia já teve dificuldade no jogo seguinte. E com o Flamengo não é diferente. Você tem razão, os últimos jogos do Flamengo não foram legais, não foram bons. Ontem foi um jogo onde poderia ter sido 1-0 para qualquer um dos lados. O que também, em tese, é ruim para o Flamengo. O Flamengo, em tese, por jogar em casa, era favorito, mesmo jogando contra o Cruzeiro. Então foi um jogo pau a pau. Um jogo onde o Cruzeiro mostrou condições, mostrou que é forte. E acho que com alguns reforços, se ele mantiver essa política e com alguns reforços, ele vai virar o terceiro time do Brasil mesmo, né? Vamos deixar de ter a dupla... Não, nós vamos deixar de ter Barcelona e Real Madrid e vamos ter um Atlético de Madrid aqui no Brasil forte também, né? Então vamos ver se o Cruzeiro vai manter isso. Então ontem foi um jogo onde o Flamengo poderia sim ter vencido, mas também poderia ter perdido. Foi um jogo de momentos de um e de outro. Mas sinceramente, Pilhado, eu acho isso normal. Eu acho que o campeonato tão longo, as oscilações acontecem e acho que os 2 vão oscilar, me restringindo a Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras vai voltar a oscilar, o
O Flamengo vai melhorar e vai oscilar de novo, e o próprio Cruzeiro vai ter as suas oscilações, porque é normal, porque a caminhada é muito longa. O Palmeiras tem um jogo muito complicado domingo contra o São Paulo. São Paulo reagiu, né? Venceu ontem, deu uma aliviada no São Paulo, que vinha ganhando, de repente foi eliminado da LDU, e agora no jogo da segunda-feira pareceu um time morto, nada, não jogou coisa nenhuma. E ontem venceu mais pela fragilidade do Fortaleza do que propriamente por ter jogado uma grande partida, mas foi melhor do que o time do Fortaleza. Então São Paulo entra agora com uma outra pegada. O que ele pode querer no campeonato? Encher o saco dos mais fortes, como é o caso do Palmeiras. Então aí ele pode complicar a vida do Palmeiras. O Flamengo vai para a Bahia. Jogo duríssimo, né? É uma boa oportunidade do time voltar a jogar um bom futebol. Enfim, Pilhado, está tudo muito aberto. Você tem razão quando você fala nesse recorte mais curto do Flamengo, mas eu acho que no médio prazo, no longo prazo, todo mundo vai oscilar. E dessa vez é o Flamengo que efetivamente está dando uma barrigada mesmo. Mas eu acho, né, Flávio, que não pode ser normal o Flamengo cair tanto nesse momento. Até porque o Flamengo contratou muito, até porque o Flamengo trouxe jogadores de peso internacional, né? Porque é aquilo, você falou tudo. Ontem era o Flamengo que jogava em casa. Eu sei que é um duelo muito equilibrado, mas era o Flamengo que tinha que pressionar. Era o Flamengo que tinha que criar mais. E o Flamengo não criou praticamente nada. No primeiro tempo, nada. No segundo tempo, criou. Teve até uma chance clara de cabeça do Samuel Lino. Chegou a criar alguma coisa. Mas pensa comigo. O Flamengo não tem elenco para ser salvo pelo Rossi de uma eliminação contra o Estudiantes. Não tem. Não tem. O Flamengo é muito mais time que o Estudiantes. O Flamengo, depois do Olímpia e do Peñarol, quase foi eliminado pelo Estudiantes da Libertadores. E isso tem que se ligar um alerta, na minha opinião, porque foi um jogo ridículo. O próprio Mauro falou aqui que o Flamengo não teve vontade de Libertadores. O Flamengo tem que aprender a ter a vontade de Libertadores, porque o Estudiantes teve muito mais vontade e muito mais físico. E agora, num momento como esse, tão importante, com um elenco cheio de estrelas, o Flamengo cair tanto no Campeonato Brasileiro também, e vale a gente deixar claro, o Flamengo vai ter uma sequência dificílima agora. O Flamengo tem uma sequência que é Bahia fora de casa. Bahia tá brigando ali no topo da tabela. O Flamengo tem Botafogo fora de casa, que aí muita gente vai dizer, não, mas aí é no Rio de Janeiro, tá bom, mas é no estádio Newton Santos. Não é mais aquele duelo praticamente neutro com o jogo no Maracanã, não. É no estádio Newton Santos, é na grama sintética, no tapetinho, como diz a torcida do Botafogo. Outro jogo dificílimo. E depois tem o Palmeiras no Maracanã, que é o confronto direto. Mas como que o Flamengo vai chegar nesse confronto direto? Esse que é o negócio. Esse é o negócio. Será que o Flamengo vai chegar com a pontuação à frente do Palmeiras ainda, com esse futebol que o Flamengo está mostrando? Porque, eu vou até abrir aqui, né, a nossa pauta para ver a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. O Botafogo é o quarto. O Flamengo vai pegar o quarto colocado fora de casa. O Bahia é o sexto. O Flamengo vai pegar o sexto colocado fora de casa. E vai pegar o vice-líder Palmeiras, que moralmente pode ser líder porque tem um jogo a menos que o Flamengo, em casa. A sequência do Flamengo, ela é muito complicada, Flávio. Por isso que eu digo que esses 3 pontos feitos em 3 jogos em casa, os últimos 3 jogos em casa, o Flamengo fez 3 pontos, esse retrospecto é ridículo. Aí o Flamengo fez ponto contra o Corinthians, né? Venceu o Corinthians fora de casa, venceu o Juventude fora de casa, mas não dá. Não dá para achar normal para um time que está brigando pelo título brasileiro perder 6 pontos, Flávio, nos últimos 3 jogos em casa. E já chamando atenção para essa tabela que vem pela frente, né, Flávio? Que são jogos duríssimos. O Flamengo provavelmente vai ter a sua pior sequência de jogos nesse Campeonato Brasileiro. Foi o Cruzeiro, que era terceiro colocado, vai ser o Bahia sexto, Botafogo quarto e o Palmeiras o vice-líder, Flávio.